algumas coisas para dizer antes, né? Primeiro, uma alegria a gente estar reunido, né? Para poder meditar as coisas do Senhor. Segundo, que o grupo de oração não vai ter férias. Então, nós não vamos parar. Então, semana que vem, antes do Réveillon, estaremos. Então, não vai parar, vamos continuar, tá? Nós estamos precisando de nos reabastecer, né? Então, o padre pediu que não parasse. E segundo, para lembrar sempre que hoje é terça-feira, e que porque é terça-feira, por um pedido de Jesus, hoje é o dia de rezar Sagrada Face. Não se esqueçam de rezar o texto da Sagrada Face. Isso é um pedido de Jesus. Se alguém tem esse texto, alguém sabe rezar? Todo mundo que sabe? Não? Isso é um pedido, eu tenho aqui. Se alguém quiser xerocar, está aqui. Tem alguns erros aqui, mas aqui é um dos tipos do texto da Sagrada Face. Jesus, depois vocês veem a história é linda. No dia na sexta-feira da Paixão, quando essa freira que depois recebeu a revelação dele, era uma criança, ela estava na fila, quando a gente faz a adoração da cruz, e que ela vai beijar a cruz, algumas pessoas na frente dela estão beijando a cruz, Jesus fala para ela é uma criança ainda, por que ninguém me beija o rosto? Que foi onde eu recebi o beijo da traição. Por que me beija os pés? E ela era uma criança, falou, então eu vou te beijar no rosto. E ela dá um beijo na face dele. E anos depois ele fala com ela, né? Ela vai se tornar uma freira, e ele pede a ela a devoção da Sagrada Face na terça-feira. Toda terça-feira rezar. Vocês vão ver que é um texto curtinho, não é um texto difícil de rezar, por fim você já sabe ele de cor, tem a consagração a ele, façam ele hoje. É um pedido dele, né? Cada um de nós precisa de ser missionário da Sagrada Face. Muito bem. Então, as notícias estão dadas. Olha que bom, nós vamos encontrar sem férias, ok? Toda semana estaremos aqui, se Deus quiser, se assim Deus nos permitir. Então, hoje nós vamos falar, estamos quase chegando no Natal. Quase chegando no Natal. Então, nós estamos nos últimos preparativos do Natal. Nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 1, que a gente, na verdade, repete ele todo dia. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aqui rezam o Ângelus todo dia? Mas nós vamos aumentar isso, não vamos? Vocês conhecem o que é rezar o Ângelus? Não? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Eu só dou conta meio-dia, né? Quem dera desse conta todos os horários. A gente repete o que o anjo falou para Nossa Senhora. Então a gente fala, nossa, só porque eu falei que eu ia falar, né? É assim que acontece. Quando o anjo fala, alegra-te, né? Cheia de graça, o Senhor é convosco, né? O anjo anunciou a Maria. Aí fala, e ela concebeu do Espírito Santo. Aí a gente reza, Ave Maria, cheia de graça, reza Ave Maria. Depois fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça. Depois, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça. Depois tem uma oração pequenininha, que agora não dá para me falar para vocês. Acho que eu vou fotografar isso, mandar para vocês. E aí a gente reza o Glória 3 vezes. É lindo, é 1 minutinho. A gente faz uma reverência à Nossa Senhora e repetimos isso que eu vou falar aqui agora. O mistério da encarnação, que é uma coisa para a gente perder o fôlego, não é? Isso que nós vamos celebrar. Então, para a próxima semana eu acredito que nós vamos, eu vou pedir a Jaque, semana que vem nós vamos trazer, né, Jaque? O Ângelus, como é que reza, deixar aqui, vocês fotografem uma coisa tão simples, fácil, mas nós estamos precisando de resgatar essas coisas antigas todas, né? Aprender a rezar. Meu marido está rezando o Ângelus todo dia. Bonitinho, aprendeu. Rezar o Ângelus, meus funcionários estão lá em casa e falam, corre todo mundo agora. Hora de rezar o Ângelus. Você para todo mundo, vamos rezar o Ângelus. É 1 minutinho, a gente para e reza o Ângelus. Faz uma casa animada, não é? É assim. Então, Lucas capítulo 1, versículo de 26 a 38. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi.
e o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Esse texto, que é um dos textos mais belos da Sagrada Escritura, de uma riqueza absurda, eu quero só comentar 3 palavras que vão nos ajudar, nos preparar, terminar a nossa preparação do nosso coração para receber no Natal. A primeira palavra que eu quero dizer é alegra-te. Quando o anjo tem essa conversa com Maria, a partir daqui começa um Novo Testamento. Até então era o Antigo Testamento. Até Isabel estar grávida era o Antigo Testamento. A partir daqui inicia o Novo Testamento. E o Novo Testamento começa com um convite, uma palavra: alegra-te. Por quê? Porque tem uma notícia maravilhosa. Qual é essa notícia maravilhosa? É porque Deus é real, Deus existe, Deus está próximo. Essa é a grande alegria do Evangelho, essa é a grande notícia da Boa Nova que nós aprendemos do Evangelho. No Evangelho não é Boa Nova? Então qual é a boa notícia que nós podemos dar para cá uns aos outros? Deus existe, é real, Ele está aqui, é perto de nós. Essa é a grande. Talvez para nós que somos católicos, já nascemos católico, herdamos o catolicismo, a gente tem dificuldade ou não entende o que significa alegrar, rejubilar. Rejubila, o Senhor está perto. Mas no início, quando o anjo fala com Maria, quando os gregos leram a primeira vez esse texto, que o alegre estava escrito em grego, eles entenderam e ficaram de uma alegria imensa, porque entenderam que esse convite era universal. Não era só para os judeus, mas era um convite para todo mundo, a todos os povos, a todos os homens. Alegra-te. E nós precisamos de ter esse convite de alegria, que é esse convite que nós temos que passar, essa alegria que nós temos que passar no Natal. O grande segredo do Natal é a alegria. Por que essa alegria? Porque Deus nos visita. Deus veio na minha vida, Deus veio na sua vida, Deus veio ao mundo. Esse amor dele por cada um, ele se revela. E ele veio na forma de um menino para quebrar a nossa soberba, Porque se ele tivesse, eu acho que o mundo se reverenciaria se ele tivesse vindo com poder. Mas ele veio, no estábulo, numa pobreza sem fim, sendo aquecido ali pelo hálito da vaca e do burro, que era uma noite fria. A gente acha que tudo foi mágico, foi real. Então, Deus vem assim, como um menino, precisando de cuidado e de amor. Alegra-se, porque esse Deus veio, Ele assumiu a sua carne, assumiu a minha carne. Quando Maria diz sim, ela passa a ser a grande morada de Deus. E Deus começa a tomar a carne, tomar forma, é a carne na carne dela. É uma coisa louca, pode imaginar isso. Isso é uma coisa para a gente, esse mistério de Deus, se fazer carne e vir até nós, é para a gente fazer igual Maria, ficar de joelho, porque é grande demais para a gente poder conseguir compreender isso. É um mistério. Como é que Deus escolheu isso? Então, vamos nos alegrar, por quê? Porque Deus está aqui no nosso meio. Qual é o problema? Nenhum.
Filó, mas como é que eu posso manifestar a minha alegria nessa época tão difícil? Na época a gente usa máscara, não é capaz nem de rir. Né? Perdemos a boca, né? Roubaram os nossos sorrisos, não é? Mas nós podemos ter um ato de bondade, né? Um gesto de delicadeza. Liga para alguém que você sabe que está sozinho. Liga para alguém que você sabe que está deprimido. Liga para alguém que está achando que a vida está sem sentido. Liga para alguém que acha que nem tem que celebrar Natal. Vamos nos juntar nesse aspecto? Liga, manda uma mensagem, manda uma flor. Vai lá, deixa na portaria se a pessoa não quiser te receber, não puder receber. Respeita, mas cuida. Né? Dá um alô para qualquer pessoa que você sabe, que naquele momento precisa dessa alegria, de saber que a gente está sem condição da vida mudar, de tudo ser mudado, porque Deus está agora conosco. Filó, mas vai ter Natal? Claro, porque esse mistério da anunciação ele vai existir independente do vírus que vier. Porque Deus não vai deixar de vir por isso. Né? Deus, nós vamos celebrar o Natal porque essa é a grande esperança nossa. Onde está enraizada a sua alegria, Filó? Onde está enraizada a sua alegria? Na certeza de que temos um Deus, Pai, que Ele é de verdade. Que esse mundo não acaba de qualquer forma. Quando as pessoas hoje conversavam comigo, e algumas entristecidas, porque o pai está indo, eu disse para elas, ele começou a se despedir de vocês. Falei, então, guarde uma coisa que eu vou te dizer no seu coração. A morte não é o fim. Não é o fim. A morte não acaba nada. É um novo começo. Nós vamos voltar para casa. Essa passagem que é complicada para nós, mas é só um novo começo. E celebre o Natal. E se ele morrer dia 23, celebre o Natal. Porque se ele não tivesse vindo, aí sim, a gente teria que chorar. Mas porque ele veio, a chance de vivermos eternamente é muito grande. Falei com ela, a morte não acaba com o seu pai. A morte é o fim de um período aqui. Porque somos finitos, então tem uma finitude aqui. Mas somos convidados para uma eternidade. Deus nos convidou para uma vida que é eterna. Ele veio contar isso. Então, alegrai-vos, né? Essa é a grande marca do cristão. Eu falei, a alegria do cristão, a fé nossa, está pautada em uma coisa, na ressurreição de Jesus. Por isso que a gente pode dançar diante da morte e dizer, você me tonteia, mas não me derruba, Jesus venceu ela por nós. Então, Natal é um motivo da gente celebrar? Claro, Filó, mas fulano morreu, põe a foto deles, tem uma turma de cá, tem uma turma de lá, estamos todos vivos. Você está me achando louca, né, Beth? É assim mesmo, a gente põe a foto da turma que já foi. Tem uma turma de cá, tem uma turma de lá. E um dia estaremos todos juntos, numa alegria indizível. Foi isso que ele veio contar. É isso que é a celebração do Natal. É essa grande alegria que tem que estar transbordando no nosso coração. É tanto presente que o Senhor nos dá que a gente presenteia uns aos outros. Os reis magos não vieram trazer presente, assim começou essa tradição. E aí a gente também presenteia. É porque estamos felizes, porque queremos comer junto, saborear junto, porque a vida passa a ser uma festa, porque o nosso Deus é o Deus da alegria, é o Deus que dança. Um dia vocês vão entender essas coisas que eu falo com vocês, que Deus dança. Um dia nós vamos ver isso, vocês vão falar, a Filó não era de toda louca, Deus realmente dança. Um dia nós vamos entender essas coisas, né? Eu tenho certeza que Ele dança. Deve ser um espetáculo, né? Santa Teresinha do Menino Jesus, ela ia levar as freirinhas mais velhas para o refeitório, ela ia dançando. Eu falei, o que é isso, menino? Por que você está dançando? Ela escutava uma música dentro dela e ia bailando. Podem ver e leiam as coisas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Como é que ela dançava? Porque ela escutava uma música dentro dela, ela não conseguia, começar a dançar. Porque o nosso Deus é o Deus da alegria, é um Deus que dança. Guardem isso, não fomos feitos para a dor, gente, é para o amor. Esse período difícil vai passar. Nós vamos vencer? Nós não, Ele vai vencer por nós, com a intercessão de Nossa Senhora. Daqui a pouco esse vírus foi embora, nós vamos poder abraçar muito. Mas a gente tem que carregar essa alegria, essa certeza, para as pessoas terem esperança de continuar o caminho. Muito bem, a outra palavra é, não temas. Você imagina, o anjo Gabriel fala para ela, não tenha medo, Maria. Não imagina, é para estar apavorado, você vai ser mãe do Filho de Deus, o Rei do Universo, o Senhor de todas as coisas. Não tenha medo. Não, é para estar apavorada mesmo. Aí Bento XVI fala uma coisa linda, ele fala assim, não tenhas medo, Maria, porque você carrega o Salvador, mas é Deus que carrega você.
Pode imaginar isso? Você carrega Deus, mas na verdade, Maria, quem carrega esses dois juntos é Ele. Isso é de morrer. Então você imagina que essa palavra deve ter entrado tão profundamente no coração de Nossa Senhora. Vocês imaginem que quando ela chegou, eu nem gosto de lembrar do dia do nascimento, que ela deve ter passado muito medo. Você imagina, todo lugar que ela passou estava fechado. Não tem lugar, não tem lugar, não tem lugar. Vai nascer onde nasceu. E eu acho que de vez em quando ela devia ouvir assim: não tenha medo, Maria. Aí ela vai apresentar um menino com 40 dias de vida lá no templo de Jerusalém. Simeão pega o menino e fala, faz toda aquela profecia linda e fala: e quanto a você, uma espada vai transpassar a sua alma. Ela podia falar: acho que é melhor eu desistir desse assunto, de ser mãe desse menino. E ela deve ter escutado de novo o anjo falar com ela: não tenhas medo, Maria, Deus te carrega. Quando Jesus começa a vida pública, lembra dessa passagem? Que as pessoas falavam assim: ele é um louco. Você lembra quando os parentes queriam pegar Jesus para tirá-lo de lá, porque achavam que ele tinha perdido o juízo, um livro de consciência? Ela deve ter ouvido: não tenhas medo, Maria. Vocês imaginem quando ela acompanhou o Calvário? Quando ela acompanhou o caminho da cruz? Que a gente assiste nos filmes, que ela vê ele caindo e vê ele daquela forma. Quantas vezes ela ouviu: não tenha medo, Maria? Quando ela viu ele na cruz: não tenha medo, Maria. Quando ela pôs ele morto no colo dela, que teoricamente tudo teria acabado: não tenha medo, Maria. Não tenhais medo. E não tenhais medo, Maria. Caminha firme em direção à ressurreição. Caminha até Pentecostes e funda a igreja junto com os apóstolos, Maria. Não tenhas medo. Hoje o convite é para nós. Hoje Maria quer dizer: não tenha medo, cada um de nós. Não tenha medo de assumir o projeto que Deus tem para você. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Não tenha medo de se entregar a Ele. Não tenha medo de ter certeza que o projeto dele é muito, infinitamente melhor com o que você sonha. Que você quer uma coisa, mas o Senhor tem uma coisa muito melhor e muito maior. Mas é muito maior. Eu estou estalando os dedos aqui, estou lembrando de uma criança, no final do ano, lá na oncologia, que ela virou para a mãe, um caso muito grave de um câncer, e falou assim: mãe, eu saí daqui, eu fui fazer um exame, não fui? Ela falou: não, você saiu daqui não. Mãe, você tem certeza que eu não saí daqui do quarto? Não, meu filho, você estava aqui. Eu não fui lá fora, não. Não, você estava aqui. Então eu quero falar para a senhora que eu encontrei com Jesus. A mãe falou: o quê? E vocês falam que ele é bonito? Eu ia fazer assim com os dedinhos. Mas ele é muito mais bonito que vocês imaginam. Vocês falam que ele é bom, mas ele é muito melhor que vocês imaginam. Eu ia fazer assim com o dedinho. E ele, mamãe, falou que não precisa se preocupar não, que vovô está muito bem. O avô tinha morrido há uns meses antes. Era pai da mãe, a mãe estava muito entristecida. E sabe, mamãe me explicou toda a minha doença, leucemia. Me explicou tudo. E falou que, na verdade, a grande dificuldade dele é decidir quem fica e quem vai. O povo ficou alucinado, né? Falou assim: gente, chama Filó, né? Eu falei: mas eu não entendo de Deus. Não, gente, eu só creio, né? Porque eu digo entender dele, deixou de ser Deus, né, gente? Eu creio profundamente, mas não entendo, não. De vez em quando ele pega esses meninos, sempre tem umas histórias da oncologia lá, dos meninos com ele, porque eles sofrem tanto, é tanta pureza, né, que eu não tenho dúvida que Deus se manifesta, né? Então não tenha medo, né? Como diz o outro menino, ele é muito melhor que vocês imaginam, muito mais bonito do que vocês imaginam, deve ser uma coisa de louco. Então, não tenha medo. E nós estamos vivendo no mundo do medo. Olha o coronavírus. Está existindo nas crianças uma coisa que chama fobia humana. Uma criança minha de 4 aninhos saiu de casa, aí estava de fora do carro, viu pessoas passando no passeio e falou: corre, papai, abre o carro, papai, deixa eu pular lá dentro, papai. E vem a pessoa, tem coronavírus. Falei: que é isso? Olha o medo. Nós estamos vivendo um mundo do medo. Medo de ficar pobre, medo de perder emprego, medo de adoecer, medo de sofrer, medo de morrer, medo de tudo. O povo está com medo de tudo. Uns já ultrapassaram o medo e entraram em pânico mesmo. Todo dia vocês imaginam que eu ia ver menino abaixo de 10 anos com síndrome do pânico? Estou vendo. Que triste. Que triste.
Criança de 3 anos que não consegue pôr o pezinho no chão porque tem coronavírus. Então fica na pontinha do pé para andar. E que fica com a mãozinha assim para cima porque não pode encostar em nada porque tem coronavírus. Olha o que nós estamos fazendo com os meninos. Põe eles loucos. Um mundo que deu as costas para Deus, então ficou um mundo completamente escuro. Escuro. Com tanto medo que as pessoas estão. Não tenhais medo. As pessoas têm medo de vir à igreja. Pois se eu estou diante de Deus vivo, se eu recebo a Eucaristia, estão com medo de quê mesmo? Ou então o Deus que você crê não está vivo. Se eu recebo, quando eu comungo Jesus vivo, corpo, sangue, alma e divindade, que vírus pode com ele? Não posso ir na igreja, não posso comungar, não posso assistir missa, porque tem coronavírus. Aonde que está esse abençoado? Hoje meu marido falou uma coisa interessante, que alguém falou com ele de Deus, ele falou, não, Deus, coronavírus é igual a Deus. Até existe, só que o povo não vê. Deus também é assim, existe, mas o povo não vê. Então, o coronavírus está aí, temos que cuidar, temos que usar máscara, temos que lavar as mãos. Mas o medo está ultrapassando. Cuidado. Se somos cristãos, se carregamos essa marca, vamos caminhar com confiança e com coragem. Coragem. Então Maria hoje diz para nós, não tenhais medo. A vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Deus sempre tem um projeto muito melhor para nós. Então hoje, se alguma coisa não der certo para você, agradeça e fala, muito obrigado, Senhor, se fosse bom você me mandava. Por quê? Porque você me ama, básico. Ou então, eu não acredito nisso. Então, isso que você não me deu, porque não era tão bom quanto parecia. Eu falava esses dias para uma clientezinha minha que foi despedir de mim. Olha que gracinha. Desde pequenininha que ela dança balé. Desde pequenininha. E foi despedir agora de mim com 18 anos, porque passou numa prova, um concurso internacional, dançando pela internet, né? Ela falou, tia Filó, primeiro foi a prova com um professor, depois com 3 professores, ela dançando. E foi aprovada. E eu disse para ela, quando você estiver morando sozinha fora do Brasil, porque você é uma menina, vão chegar tantas coisas, minha filha, porque o mal precisa do bem para chegar perto de nós. Então que você não tenha medo, porque tudo você vai levar seu grande amigo. Ela falava comigo assim, ô tia Filó, eu acredito em Jesus, eu já sou convertida. Eu falei, que ótimo, você tem que pegar a mala e ele, aí você pode ir embora. E tudo que chegar perto de você, você pergunta para ele assim, isso é do bem, isso agrada o seu coração ou não é bom, Senhor? Porque eu falei com ela, tem coisas, minha filha, que só chegam embalados. E quando você abre a embalagem, está podre por dentro. Então, cuidado com o que chega. Mas tudo que chegar perto de você, você pergunta para Jesus, é do bem ou não? E assim você não terá problemas fora do Brasil. Mas se ele for o seu grande e único amigo, a quem você pode confiar de forma incondicional. Então, é esse aprendizado, né, que a gente vai adquirindo, porque você vai confiando tanto no amor que você passa a não temer. Porque eu tenho ele como amigo. Então, vamos cuidado, né, assim, vamos pedir a Deus, vamos pedir a Nossa Senhora, né, que quando ela nos convida agora, assim, não tenhais medo. Assim como ela carregou isso na vida dela. Se nós professamos uma fé, se somos batizados, se crismamos, fazemos Eucaristia, rezamos, não tenhais medo. Entrega o dia pela manhã, consagra tudo ao Senhor e vai em frente, com coragem. Senão, não caminhamos, não é? E a última palavra é quando ela diz, eu sou a serva do Senhor. É preciso que a gente entenda e pedir a Deus a graça de servi-lo. Não é fácil, né, a gente colocar a nossa vontade diante de Deus e falar, Senhor, eu queria tanto isso, mas que seja feito a vossa vontade. Não é fácil. Servir a Deus, se entregar a Deus, aceitar que a gente tem um compromisso, assim, que cada um de nós, aquilo que eu falava semana passada, a gente é um ser chamado, por isso temos nome. Somos um ser chamado. Cada nome carrega uma missão. E que a gente não tenha medo de dizer a Ele, eis-me aqui. Para quê? Para vos amar. Para que cada um de nós nasceu? Para amar ao Senhor, para servir ao Senhor. Sempre. Entender que eu estou à disposição dEle. Fala, Senhor, me usa as mãos, usa as pernas, usa os olhos.
vai estar usando muitos olhos, né? Porque a gente está podendo sorrir, mas em casa podemos. Olha a nossa palavra, Senhor. Me usa da forma que o Senhor quiser. Me usa como sua testemunha fiel. Me usa. Que eu possa dar testemunho de um Deus que é vivo. Me usa, Senhor, para ajudar o meu irmão, assim como o Senhor usou João, planar o caminho. Me ajuda a de verdade ajudar as pessoas a viver esse mistério do Natal. Me ajuda de verdade a ajudar as pessoas a ter coragem de testemunhar esse amor, a de viver essa luz, de colocar a luz nesse mundo escuro. Esse mundo que deu as costas para Deus, precisa da sua luz, da luz que Deus já colocou no seu coração. Deixa essa luz passar. E vamos pedir a São José, né, que nos ajude a dar esse testemunho como São José deu, né, da obediência a Deus. Quando Nossa Senhora fala, seja feita a vossa vontade, ela já antecipou o Pai Nosso, né, que a terceira petição do Pai Nosso é, seja feita a vossa vontade. Então é isso que a gente tem que ter coragem de dizer ao Senhor, nas mínimas coisas do seu dia. Eu vou para a direita ou para a esquerda? O Senhor me ilumina. Você vai para a direita, eu vou para a direita. Seja feita a vossa vontade. Aconteceu isso. Obrigado, Senhor, foi feita a vossa vontade. Aprender a viver nessa intimidade, né? Nessa entrega. Para chegar um momento na nossa vida, nós já nem tem mais desejo, que a gente só quer desejar o que Deus quer. Porque Deus, o dia que, quantos aqui são pais, são mães, sabe o que eu estou dizendo? Quando você tem um filho, tem uma criança, o que a gente deseja? Melhor, que ele seja feliz. Nós vamos ajudar ou vamos fazer alguma opção que vai levar essa criança ao sofrimento? Nunca, nunca. Se a gente pudesse, a gente deitava para o menino passar em cima. De tanto que a gente quer fazer tudo pela criança. Assim é Deus conosco. Deus quer só o melhor para nós. Nós temos que ter a certeza de uma coisa: Deus nos fez para ser feliz. Nós temos que ter coragem de assumir isso. Deus me ama, me criou para que eu seja feliz. O que na nossa vida está dando nó, que a gente não consegue entender ou viver isso? Qual é o medo que eu tenho desse Deus? Eu não preciso ter medo dele, eu preciso me lançar nele. Porque a hora que não tiver ninguém comigo, e no último momento da minha vida, que é o momento da minha morte, eu vou cair nas mãos de Deus, eu não caio no vazio. E as mãos desse Deus são mãos benditas, são mãos benignas, são mãos de amor, que vão nos acolher e falar, que saudade, estava te esperando. É Ele que vai nos acolher. Então não temos que ter medo de nada. E temos que desejar sim servir a Deus. Essa é a grande luta do nosso ego, porque nós queremos a nossa vontade, mas eu quero. O dia que a gente aprender a confiar nesse amor, nós não vamos nem discutir isso mais. A gente entrega uma coisa para o Senhor, apresenta a situação para Ele e fala, se o Senhor estiver de acordo, tudo bem, vai fluir, se não for, não. Eu já falava com uma família que estava muito angustiada, falei, por que vocês estão nesse desespero? Ah, doutora Filó, porque a gente está preocupado, porque o negócio tem que sair amanhã. Mas eu já entreguei a Deus, então tem uma coisa errada, o Deus que você entregou, então qual é a situação errada? Porque o primeiro sentimento que você entregou as coisas para o Senhor chama paz. O nosso Deus não é do tumulto, o nosso Deus não é da confusão, não é da discórdia. Se estiverem vivendo uma situação que a coisa começa a ter briga, confusão, para tudo que não é de Deus, não. Peraí, vamos começar. Ou ele saiu de cena, a situação não foi entregue. Tem alguma coisa errada. Se você rezou e seu coração está tumultuado, tem uma coisa errada. Ele rezou para o Deus errado. Alguma coisa fez errado. Porque a primeira coisa que você sabe que é de Deus, chama, o sentimento é de paz. Deus não traz tumulto na sua vida. Deus nunca vai trazer confusão na sua vida. Ele tira a confusão. É o contrário. Deus tem só o melhor para nós, gente. Deus não tem o bom, não, gente. Deus tem o ótimo. Maria aprendeu isso quando ela se entrega e se faz a morada de Deus. E caminha e aceita. Você imagina que a vida de Maria e José, que era para ser uma vida tão calminha, virou do avesso. Eu acho que se tiver, a gente um dia vai saber disso, né? Mas eu acho que a gente devia de vez em quando parar e falar assim, mas o que foi que nós arrumamos, gente? O que foi que aconteceu? Estava tudo tão calmo, a gente ia casar, só isso, simples. Numa aldeia desconhecida, num lugar que ninguém nem sabia, uma menina pobre, que ninguém via. E de repente mudou tudo, mudou a história inteira. Nossa Senhora até hoje ela tem um minuto de sossego, porque ela virou mãe, nossa.
E ela é a consoladora. É aquela que está sempre nos consolando, sempre nos pondo no colo, sempre intercedendo diante de Deus. Sempre. Consolou eternamente de Jesus a todos os apóstolos, pôs todo mundo de pé. Todo mundo, a vida dela foi isso. E continua assim, nos dando graças e concedendo tantas coisas. É ela que hoje faz o mesmo convite. Não tenha medo, daqui a 2 dias nós vamos viver o nascimento. Esse mistério da encarnação. Ajoelha e fala: Senhor, me dá o silêncio de José, que não era o silêncio de alguém vazio, não, era o silêncio de alguém que tinha uma plenitude de fé, que diante daquele mistério ficava estarrecido, olhando, guardando no coração, e vivendo de verdade, aquilo que coube a ele, proteger Nossa Senhora, guardar a virgindade dela, cuidar desse menino. Foi o pai desse menino. Foi o grande provedor, porque Jesus não veio com um cartão de crédito sem vencimento, um cartão de débito sem limite. Jesus viveu pelas mãos do trabalho de José. E ele santificou o trabalho. Imagina que José devia trabalhar com Jesus lá na beirada dele, querendo aprender tudo, atrapalhando. Menino corria, porque quem já foi em Nazaré sabe como é que era a casa lá de Maria, que a oficina era dentro, era tudo acoplado. Jesus devia correr de lá para dentro, atrás de Maria, atrás de José, devia ficar correndo de um lado para o outro, menino. Devia pegar prego, devia fazer tudo que não devia. Ele era um menino. E menino é levado. Jesus não foi, de verdade, uma pessoa, não é? Divina, mas tinha um lado humano. Então você imagina, pedir a Deus que nos dê essa graça de José, da obediência incondicional. José não deu um senão ao pai. José vai lá e assume Maria, porque o menino que vai nascer é meu. E ele vai chamar Emanuel, que é Deus conosco, você vai colocar nele o nome de Jesus. Ele levantou e fez o que mandou. José dormindo, acorda José, foge com o menino e com Maria, porque estão no pé dela para matar. Sai o coitado de José. Ninguém perguntou: José, você está fazendo algum armário, tem que fazer alguma entrega? Tem uma reservinha, José? Não, corre, menino, corre, José. Corre. Por isso que o marceneiro levou a fama, porque tudo é corrido. Corre, José. Você acabou a obra, não deu tempo? Não deu tempo, ficou por isso mesmo o assunto. José teve tempo de quê? Só de obedecer. Estou falando alguma mentira? Não era assim. José corre, porque está chegando. Agora pode voltar, José. Senhor, mas acabou. Volta, José, volta, porque Herodes já morreu. Pode voltar, começa tudo de novo do outro lado. E ele foi. Imagina que a gente devia ter feito a clientela toda dele, né? Foi embora, começar tudo de novo. Mas Deus mandou, lá foi José. Essa entrega, né? Essa entrega simples assim. Mas fica imaginando quanta caminhada nós temos que ter para isso. Simplesmente entregar na mão de José. Como José entregou, pedir a São José. São José intercede por mim. Para que eu também dê conta de viver como o Senhor viveu. Em absoluta entrega ao Pai. Tudo que Ele mandou, o Senhor obedeceu. Não falou uma palavra, não questionou. Viveu o que Ele mandou viver. Nossa Senhora fez essa entrega absoluta. E que nos convida hoje como mãe, porque ela nos ampara, ela nos ensina, a gente entra na escola dela, fala: a senhora me ajuda a viver esse mistério, me ajuda a me alegrar, mesmo que a situação seja difícil, na dificuldade, mas sabendo que por mais difícil que seja o que eu estou vivendo, Deus está comigo, e essa é a razão da minha alegria, seja o que eu estiver vivendo. Que eu falava hoje com essa moça que está se despedindo do pai, falei: mesmo assim, alegre-se, viva na gratidão, porque você teve um pai, que está com 92 anos, um pai maravilhoso, agradeça a Deus, a oportunidade, a gente pode viver na gratidão, e é alegre porque vocês não vão passar isso sozinho, vão passar na presença dEle. Sabe, é lindo a gente saber que essa presença de Deus, esse olhar de Deus, que Ele dirige esse olhar para mim e para você quando Ele chega. Não é que Deus nos olha, porque o olhar de Deus, Ele não só olha, Ele trabalha, Ele opera, Ele transforma. Quando Deus nos olha, algo de novo muda. Algo de novo começa a acontecer em nós. Então, que a gente possa, nesse Natal, se prostrar diante do presépio. Mas pedir a Nossa Senhora, nós temos 48 horas para pedir a ela: olha para mim, mãe, olha para mim como seu filho. E peça a Jesus as graças que eu preciso nas próximas 48 horas, para viver a alegria do Natal.
Mesmo que eu esteja vivendo uma situação difícil, um desemprego na véspera de Natal, viver um diagnóstico difícil na época do Natal, mas me dá a graça de viver a alegria que não depende da situação que eu estou vivendo, mas a alegria da presença, aquela presença que a senhora carregou, essa presença que andou na Galileia, mas que anda hoje comigo, e que diz, aquilo que termina aqui falando, nada para Deus é impossível. Hoje quem viu as leituras é a história de Ana, que ficou anos rezando, e ela ia subir ao templo e rezava, e o profeta que estava lá, o Eli, achava que era o sacerdote do templo, que achava que ela estava bêbada, quando ela estava rezando, e falou com ela, mulher, para de rezar, você está tonta. Ela falou, não, eu estou clamando ao Senhor. Ela pediu um filho, e aí ela engravidou, nesse dia ela engravidou, que ele vira para ela e fala, então pode ir, porque sua oração foi atendida, e ela volta para casa engravida, e quando a criança faz 3 aninhos, que quando ela desmamava, ela vai ao templo com o menino, Samuel, e fala com ele, esse é o menino que o Senhor me concedeu naquela oração, eu pedi, e ele me ouviu. Então, toda graça que a gente recebe, a gente oferece uma ação de graças, é assim. Então, ela foi lá oferecer a Deus a graça que ela recebeu. Esse menino que o Senhor me deu, eu te ofereço, Senhor, para que ele sirva a vida inteira, e foi o grande profeta Samuel. Então, as histórias. Então, a primeira leitura de hoje é a história de Ana. E o Evangelho é o Magnífica. São histórias de mulheres que acreditaram. Então, esse é o desafio para nós. Que nós possamos ser pessoas que acreditem. Que acreditamos na palavra do Senhor. Que acreditamos que Deus nos ama e que Ele está conosco. E assim a nossa caminhada será muito mais suave. Porque Deus é quem nos carrega. Assim como Ele carregou Maria, Deus carrega cada um de nós. Jamais Deus decepcionará um dos filhos dEle. Jamais Deus nos trairá. Ele é o único que nos é fiel. Então guardem isso. Que Nossa Senhora olhe para cada um de nós, nesse exato momento, como mãe zelosa e cuidadosa que ela é. E nesse momento ela interceda junto a Jesus, para que cada um de nós, nesse momento, receba a graça necessária para viver neste Natal, com a alegria que ela nos convida, sem medo e na entrega absoluta do nosso ser a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.